Liderança começa em casa, capítulo 7. Valorizar as diferenças. Todo mundo é bom em alguma coisa. Trabalhamos para fazer com que eles pensassem em si mesmos como um conjunto de habilidades e se concentrassem e desenvolvessem seus pontos fortes. Assim, o filho que sempre se esforçava nos estudos não se sentia um fracassado. Ele sabia quais eram seus pontos fortes. Ele descobriu o que o anima e quando você percebe isso em seu filho, você o incentiva, você rega a planta. Francescone acredita que esclarecer seus próprios pontos fortes tem sido um dos motivos de seu sucesso. Ela diz: recusei trabalhos que não regavam a minha planta. E é muito interessante quando você escolhe um trabalho que ele exalta seus pontos positivos. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto muito também de tocar violão, de cantar, de interagir com as pessoas, de fazer muitos relacionamentos. E eu sou professor, então eu escolhi uma profissão que juntou o útil ao agradável, que rega a minha planta o tempo todo. Eu tenho os meus pontos fracos, mas os meus pontos fracos não entram nessa minha profissão. Tipo, eu não preciso esforçar algum... Por exemplo, se eu fosse uma pessoa tímida e eu fosse me tornar um professor, a comunicação seria um ponto fraco para mim. E esse meu trabalho não estaria regando a minha planta, pelo contrário, estaria me suando, me fazendo assim, eita, vou chegar numa sala nova, vou entrar em pânico aqui. Então é muito importante quando você descobre quais são seus pontos fortes e você como líder também, como gestor, você identifica quais são os pontos fortes dos seus funcionários, porque você trabalhando naquela habilidade que eles têm, que vem ter algum retorno para a empresa, tanto eles vão ficar satisfeitos no trabalho deles e também eles vão ficar tanto satisfeitos e também produzir mais. Porque quer ver você não produzir nada é quando você está em um ambiente que não é seu. Uma das principais coisas que levam ao meu trabalho é minha capacidade de fazer com que as pessoas tenham certeza de estarem no emprego certo. Eu pedi que os funcionários já escrevessem todas as coisas nas quais se sentia bem sucedido. Todas as coisas que ela fazia melhor do que ninguém. Pedi que não escrevesse sobre trabalhos, apenas sobre habilidades. Minhas filhas me ensinaram a abordar as pessoas de um modo mais positivo, a me concentrar no que elas podem fazer, sem me apegar no que elas não podem fazer. Flexibilidade. Cada criança tem sua personalidade única e os bons resultados dependem muito de quão bem os pais se adaptam às características especiais de seus filhos. Se as expectativas e exigências combinam com as capacidades e temperamento dos filhos, então o bebê terá um excelente desenvolvimento. Nas empresas, as capacidades e os objetivos do indivíduo precisam estar em sintonia com as necessidades do empregador e a missão geral. Assim, o gerente precisa respeitar e saber como utilizar os talentos únicos de cada empregado. Sempre pensei que uma pessoa não deveria ter de mudar sua personalidade quando começasse a trabalhar. O segredo para melhorar os talentos de seus melhores funcionários é ter a disposição de tratar todos os funcionários como indivíduos. Os empregados não são peças substituíveis e os bons gerentes, de acordo com Buckingham, compreendem que as pessoas são quem são, não quem um chefe espera que sejam. Por exemplo, se você vai colocar uma pessoa que é tímida para uma recepção, para ser comunicativa com o cliente, falar diretamente com eles, você não vai ter sucesso nisso. Se você pega uma pessoa que trabalhou a vida toda com máquina, trabalhou toda com coisa e não com gente, e coloca ele de frente para lidar com o público, você também vai ter problema, porque aquele não é o ponto forte da pessoa. Como pais competentes, os melhores gerentes incentivam os talentos que existem e não tentam transformar as pessoas em algo que elas não são. Aproveite a diversidade com sua força de trabalho. Concentre-se nos pontos fortes das pessoas e não em seus pontos fracos. Não promova pessoas se elas adoram seu trabalho atual e o fazem bem. Muitos chefes recompensam funcionários maravilhosos com uma promoção para um trabalho diferente. Por que não dar a eles um bom aumento de salário e reconhecimento se eles estão felizes com a condição atual? Reconheça que as habilidades de relacionamento dos gerentes são cruciais. O desempenho de um funcionário está diretamente ligado à relação que ele tem com seu superior. Em outras palavras, sua flexibilidade. E outra coisa, quando você, tanto em relação ao filho quanto a um funcionário, quando você estiver tendo muito problema com ele, pare para pensar quais são os pontos fortes dele.
Por que a gente está perdendo tempo com os pontos fracos dele? Será que há alguma coisa que é útil para nós aqui nesse momento, como líder de uma empresa, em relação ao filho? O que é que ele tem de forte que a gente pode incentivar? Algo que é bom, que ele gosta de fazer? Vamos passar a ver as qualidades. A única maneira de fazer com que as pessoas deem o passo seguinte na competência ou na confiança é quando podem dar o passo sozinho, como nosso incentivo e o nosso apoio. As crianças são melhores nas coisas que fazem bem e os adultos também. E é isso aí, hashtag só sucesso e vamos que vamos.